Saudamos os nossos irmãos, nossos amigos queridos. Sejam bem-vindos a mais um estudo do Eventos Finais. Hoje estamos com o capítulo 18. É o penúltimo, antepenúltimo, né? Para ser mais exato, são 20 capítulos e esse é o antepenúltimo, capítulo 18. Sejam bem-vindos. Eu quero já apresentar então aqueles que estão conosco. Continua aqui conosco, esteve no capítulo 17, agora no capítulo 18, nosso querido pastor Abraão. Pastor Abraão, saúde aí os nossos amigos. Olá, meus irmãos queridos que nos ouvem, que nos assistem. Uma alegria poder cumprimentá-los mais uma vez. Vocês sabem que me sinto em casa, né? Então receba meu abraço, meu carinho, e que a palavra de Deus apresentada esta tarde, ou não sei que horário que você vai estar assistindo, chegue ao seu coração e faça prosperar, fortalecendo a sua fé em Cristo Jesus. Um forte abraço para todos. Amém. E tem um casalzinho lindo aqui da nossa igreja, casal de namorados, viu? São namorados. Está ali, ó, o Reginaldo e a Nayana. Olha que coisa linda, olha o sorriso dos dois. Saúde aí os nossos irmãos, nossos amigos, vocês dois. Olá, gente. Eu já estive aqui em um outro estudo, hoje eu estou aqui de novo. Mas agora está melhor acompanhado, né? Nay não estava aqui no outro. Não, ela não estava. Então. Mas que hoje esse estudo seja bem esclarecedor aí para você, que a gente consiga tirar as dúvidas e esclarecer muita coisa para muita gente. E você, Nay? Olá, boa tarde. Eu não estive aqui ainda, então é um prazer estar aqui com vocês para a gente aprender mais um pouquinho desse capítulo. Ok, maravilha. Então vamos lá. Eu convido você, nesse momento, a abrir a Bíblia, a Palavra de Deus. Abra aí a sua Bíblia em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 22. E vamos lá, o verso. Abra aí que eu vou lhe dizer o verso já já. Abriu sua Bíblia está aberta. Vamos ler juntos. Verso 11, capítulo 22 e o versículo 11. Vamos lá então. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Com esse pensamento, eu quero convidá-lo a orar conosco. O Nay vai nos conduzir em oração para que possamos iniciar o nosso estudo. Oremos. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu para aprender mais um pouco de Ti. Que o Senhor possa ficar conosco para que o Santo Espírito possa esclarecer e que o Senhor possa usar o pastor Abraão para nos esclarecer mais um pouco também. Fica com todos que estão assistindo para que eles possam se sentir tocados e agradecemos ao Senhor por mais um dia. Isso oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Pois bem, vamos lá. O capítulo 18 tem como título, pastor, as 7 últimas pragas e os justos. Apesar de que ele não falar de pragas, mas está dentro do contexto, porque você lembra que no capítulo passado nós falamos da sétima, das 10 pragas, né? 7 pragas, as 10 é do Egito. Já estou misturando as coisas. 10 pragas no Egito, 7 pragas no Eventos Finais. Então, no capítulo anterior, nós falamos das 7 pragas e falamos de um contexto geral, o que vai estar acontecendo no mundo, como as pragas vão cair, aonde vão cair. Hoje a gente quer falar do contexto dos justos. Vocês lembram que os justos, nesse momento, estão selados. Antes das pragas, vem o selamento, a porta da graça se fecha, selamento, porta da graça fechada, as pragas. E os justos, o que é que vai acontecer durante esse período? É esse o nosso pensamento. O verso de hoje já nos deu uma dica, né? E então, pastor, onde é que vai estar aqueles que servem a Deus, os selados com o selo do nosso Senhor Jesus Cristo? Ok. Será um período realmente, irmão Roberval e demais que nos acompanham, será um período realmente muito desafiador para os justos. Um período de grandes tensões externas, oposição, perseguição. Um período em que também os justos terão que fugir, né? Estarão alguns em
prisões, outros estarão em montanhas, em cavernas. Será um período de grandes desafios externos e desafios também internos, não é? Porque nesse momento a porta da graça já estará fechada. Esse verso faz alusão a isso, né? O justo vai continuar sendo justificado, o ímpio continuará sendo mais ímpio ainda. Não haverá mais um intercessor no santuário celestial, ou seja, a obra de intercessão, a obra de expiação dos pecados por nosso Senhor Jesus Cristo estará concluída. Não estaremos sozinhos do ponto de vista de um apoio, de um amparo. O Espírito Santo, que é o representante de Cristo, estará com os justos, fortalecendo. A gente não pode ter essa ideia de que estaremos sós, mas não teremos mais um intercessor lá no santuário celestial. Por isso é um período também de preocupação para muitos, porque a grande pergunta será: será que eu confessei todos os pecados? Será que de fato eu não me esqueci de nenhum? Não é? E aqueles que realmente tiverem, antes desse período, feito toda a sua confissão, estarão ainda com uma preocupação, porque é humano, mas estarão já seguros da salvação, estarão selados para a salvação. Entendo também que é um período, apesar de intenso, de intensas lutas, ele é um período curto, e é o último período aí, antes de vermos o Senhor Jesus Cristo em glória, né? Então, assemelha-se à mulher que está prestes a dar à luz, né? A Bíblia faz alusão a isso, as dores de parto vão aumentando. Eu lembro da minha esposa, quando estava no período de gestação, ali já na fase final, ali para o parto mesmo, e as dores iam aumentando, e eu estava com ela ali, e cada vez que a dor aumentava, ela apertava a minha mão, né? Chegou uma hora que quase que machuca de verdade a mão. Ia intensificando, até que o relaxamento da chegada do bebê e toda aquela dor é superada pela alegria de receber uma criança. Então, a dor vai aumentar, mas logo depois virá o alívio, virá Cristo e a paz reinará para todos sempre. Que maravilha, é justamente esse momento que se dá o título de tempo de angústia, né? É um dos momentos citados como tempo de angústia. Não só esse momento, há outros do tempo de angústia, mas esse é um momento onde realmente os santos estarão angustiados ali, apesar de selados, não é verdade? E vocês dois, o que é que vocês acham? Estão prontos para encarar esses dias? Quando vocês pensam nisso? E agora? E se acontecer, e eu acredito que sim, se acontecer enquanto estivermos vivos, está pronto para isso aí? O que é que vocês esperam desse momento? Então, assim, vai ser muito difícil, né? Eu tenho um pouco de receio, porque eu não sou uma pessoa assim que corajosa e tal, mas eu acho que a vinda de Cristo vai ser uma grande recompensa, né, para o que a gente vai passar. Então, eu tenho medo, mas minha esperança é ainda maior, porque vai doer, vai ser difícil, mas vai vir um grande alívio, né, pastor? Seguramente, né? Todas as gerações, desde que Cristo prometeu que viria, aguardam esse dia tão especial, né? Muitos esperaram que essa vinda acontecesse em seus dias. Eu creio muito que será em nossa geração, né? Os últimos acontecimentos vão apontando mais e mais para isso. Pode ser que seja, pode ser que não seja. Agora, quem estiver enfrentando essa última prova é porque estará preparado para isso. Deus vai dar a força para isso. Deus vai dar o poder para isso. Não estaremos sozinhos. É claro que, humanamente falando, a gente teme, né? A gente fica assim pequenininho, o coraçãozinho pequenininho, apertado, porque é da natureza humana. Mas é por isso que o convite de Cristo é, quando ouvir falar dessas coisas, desses acontecimentos, dessas angústias, etc., erguei os vossos olhos, olhai para o alto, não olhe para si, não olhe para o arredor seu, não olhe para A, para B, para C, olhe para o alto, olhe para Cristo, porque dele vem a nossa força, dele vem o nosso refúgio, dele vem a coragem. Então, Cristo é tudo, e é Ele que vai nos dar forças para enfrentarmos. De nós mesmos, nós não temos. É verdade. Mas se estivermos nele, aí somos mais que vencedores. É verdade. Rapaz, Régio, hoje a gente tem a certeza que o Espírito Santo de Deus nos assiste, está aqui conosco, né? Nesse momento não teremos mais. Você já conseguiu imaginar isso? O que é que você imagina?
Dá para sentir a diferença? Dá medo, dá segurança? O que é que dá? Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus e já é difícil, né? A vida hoje não é fácil, não, né? E sem o Espírito de Deus, o que é que você acha? Bom, na verdade, eu creio que o Espírito de Deus, ele vai estar comigo em todos os momentos, inclusive nesse momento. Eu acredito que meu corpo é templo do Espírito Santo e que ele não vai me deixar, principalmente nesse momento difícil. Então, com relação a isso, eu não fico muito temeroso, porque eu sei que no momento que eu tiver a oportunidade, se eu tiver me arrependido, e se Deus tiver aceito o meu perdão, se o meu arrependimento foi de coração, eu sei que nesse momento o Espírito Santo de Deus, ele não vai me abandonar, vai estar comigo, vai estar cuidando de mim. Então, com relação a isso, eu não tenho muito medo. Oh, que bom, que segurança. Deus te abençoe. Mas, pastor, me diga uma coisa. O texto nos diz que alguns serão tirados, não é? Principalmente crianças, nesse momento final, não é? Tirados, digamos, terão a vida ceifada antes, não pelos ímpios, não pela ação demoníaca, mas o próprio Deus permitirá que eles percam a vida antes, porque esses momentos podem ser difíceis acima do normal para algumas pessoas. Vamos falar disso um pouco? É até uma misericórdia do Senhor, não é? É graça do Senhor, porque em toda a história houve pessoas salvas, houve pessoas que enfrentaram mais desafios e menos desafios. Quem confiou na graça foi salvo. Então, assim, quem terá condições de enfrentar esses últimos eventos tem que ter resistência física, não é? Tem que ser uma pessoa saudável. Imagine uma criança. Eu fico pensando assim, uma mãe, né? E se cumprirá um pouco também o que Cristo previu ali em Mateus 24. Ai das grávidas nesse período também. Ai daquelas que ainda amamentam nesse período. Cristo falou da fuga de Jerusalém ali, né? Como uma referência ao ano 70, quando houve o cerco a Jerusalém. Mas há um link também com esses últimos eventos. Ai das grávidas, ai das crianças de colo. Então, Deus, em sua infinita misericórdia, entendendo que para estes, ainda pequenos, também para os idosos, não é? Com limitações para deslocamento e etc., não seria interessante para essas pessoas enfrentarem esse último momento, porque seria um desafio sobre-humano para estas pessoas. Então, Deus, em sua misericórdia, permitirá que muitos sejam chamados ao descanso antes destes últimos eventos. É misericórdia e graça de Deus também. E quem anseia tanto ver Cristo voltando e for poupado por isso, né, desses eventos tão difíceis, né, essa angústia de Jacó, a perseguição, etc., também tem que glorificar a Deus. Eu quero muito ver Cristo voltando, estando vivo. Mas se não for, o importante mesmo é entrar lá, irmão. Mesmo que eu seja o último da fila, o que eu quero é chegar lá, porque vai ser uma grande surpresa, inclusive, viu? Chegar lá, estou aqui, glória a Deus, porque olhando para mim, eu não vejo como está lá, não. Mas olhando para Cristo, Ellen White sugere isso, né? Eu também não vejo como me perder. Por isso que o nosso olhar tem que estar sempre em Cristo Jesus. E a gente tem a esperança de que, quando a gente vai chegar lá, a gente vai rever, né? Esses que se foram. E vamos, inclusive, reconhecer, né? Uma mãe que o filho descansou vai reconhecer este filhinho, né? As mesmas características, né? Então, vamos reconhecer os nossos parentes lá. Então, será um grande reencontro, um grande reencontro. Lá no auge dos meus 20 e poucos anos, tem pouco tempo, não tem muito, Tem uns dias. a gente saía com desbravadores, grupo de jovens, fazer trilha. Não, vamos treinar, tem que estar pronto para perseguição, era a nível do pensamento. Sinceramente, eu digo, Senhor, a idade chegou, se vê que vai ser difícil, tira um pouquinho, me tira antes dessa situação, para que eu possa ressuscitar e vê-lo voltar no momento certinho. Não é? O importante é estar lá quando Jesus voltar, não é verdade? Seguramente. Pastor, uma outra coisa, você chamou a atenção num ponto, a questão de Jerusalém. Então, o conselho de Cristo, olha, você que estiver lá, não venha para cá, você que estiver lá em cima, não desça, porque esse momento é crítico. Não é? Então, realmente, nós temos aqueles que vão estar vivos nesse momento, precisam estar prontos para isso. Não é verdade? A história das virgens também nos lembra isso. Até porque, irmão Roberval,
A gente às vezes maximiza a realidade dos nossos dias, estamos vivendo dias difíceis, né? Hoje eu estava comentando lá em casa com a minha esposa, com os meus filhos, né? As crianças têm uma tendência de ter um olhar um pouco mais negativo pela própria falta de experiência que tem na vida, né? E eu estava tentando, junto com a minha esposa, encontrar motivos para agradecer nessa pandemia, esse momento de confinamento, ficar em casa, tal, tal, tal. E a gente tentando listar várias coisas e as crianças um pouco resistentes, ainda sempre acreditando que está muito complexo, muito difícil. E Ellen White comenta que a gente às vezes maximiza essa realidade atual, mas não tem noção do que será esse momento de angústia. A gente não consegue ter ideia do que será. Então, assim, será algo muito grande. É claro que quanto maior é a batalha, maior também é a força de Deus para enfrentarmos, né? E a gente precisa sempre ter isso em mente. Olha, vai ser muito difícil, mas também grande será a força do Senhor para quem for enfrentar. Então, não precisamos encarar os dias de hoje como sendo os mais difíceis da história. Virão outros mais difíceis. E precisamos encontrar nos dias de agora, hoje, elementos para sorrir, elementos para agradecer, elementos para dizer, Senhor, o Senhor tem sido o meu refúgio, a minha fortaleza. Hoje o Senhor tem força para mim hoje. Hoje o Senhor tem graça para esse dia. E não ficar preocupado com o amanhã. Com amanhã, é verdade. Basta cada dia a sua porção de mal. E para cada dia, segundo a sua porção de mal, a graça abundante para enfrentar isso. Amém. Um outro detalhe que o texto fala também é que é um momento crucial, porque o próprio Satanás, com toda a sua hoste, está tentando, vamos usar esse termo, tentando destruir os salários de Deus, né? Nesse momento. É o objetivo dele, destruir. Vai conseguir? É uma boa pergunta. Deixa os meninos também, né? Pois participar. é. E aí? O que é que vocês acham? Ele vai Eles conseguir leram matar bastante. alguém, ferir alguém, machucar alguém? O que é que vocês acham? Bom, é o seguinte. O livro diz que, se pergunta nos dias de hoje, Não, lá nos momentos, nos momentos finais, depois de fechar a porta da graça, Satanás vai arregimentar, ainda vai tentar matar todos os guardadores do sábado, todos aqueles que receberam o selo de Deus, não é? E aí, ele vai conseguir, vai machucar alguém, vai ferir os santos. então ele não O vai, Espírito Santo não vai estar aqui, e aí, como é que funciona isso? O que é que você acha? ele não vai conseguir justamente porque o Espírito Santo vai continuar atuando na vida dos salvos. Então, assim, vai ter muita gente que vai ser preso, vai ter muita gente que vai virar escravo, vai ter muita gente que vai fugir, enfim, vai ter gente que vai acontecer muita coisa, mas ele vai tentar tirar a vida, mas não vai conseguir, porque eles já estão selados e o Senhor não vai permitir que esses que chegaram até esse momento passem pela experiência da morte. Então, ele não vai conseguir. Deixa eu ajudar em dois pontos, né? Há um entendimento, inclusive quando eu era garoto, havia esse entendimento, né? De que nós, nesse período, não teríamos mais o Espírito Santo, né? A Bíblia fala sobre a retirada do Espírito Santo desta Isso. terra, né? Mas a compreensão que hoje nós temos é um pouco diferente daqueles dias. Nós não teremos um intercessor no santuário celestial, mas na vida dos justos haverá uma obra de fortalecimento, obra do Espírito Santo, que é o representante de Cristo aqui na Terra, né? Então, Reginho tem reforçado essa ideia de que não estaremos, nesse sentido do Espírito Santo, sós. Isso. Ele já não estará mais operando na vida dos ímpios, não haverá mais intercessão no trabalho. E por isso que é um período tão difícil. Quando eu falo sem o Espírito Santo, é sem o Espírito Santo atuando para a conversão e atuando para impedir ou limitar a força do mal. Os quatro Sim, ventos os foram quatro soltos, E né? por isso é um período tão angustiante, né, de tanta confusão, toda a força. Irmãos, prestem bem atenção. O mundo tá de mal a pior, mas imaginem, irmãos, há 4 anjos, né, representando, na verdade, a força de Deus impedindo que o mal domine sem freio, né? O que temos neste mundo ainda é uma graça sem freio, mas o mal ele é refreado por Deus. Agora imaginem como será
deste mundo quando este freio divino for retirado. Então, é nesse sentido que o irmão Rebaval fala, só bem clarinho para todos, é sem o Espírito Santo refreando o mal, mas é com o Espírito Santo ainda sendo o fogo que aquece a alma do crente, é o fogo que dá poder ao crente para avançar, ok? Daí, a gente precisa ter sempre essa compreensão. Nunca estaremos sós. A promessa de Cristo foi, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é claríssima a palavra do Senhor. Tá, vamos aproveitar e trocar o microfone aqui. Vocês usam aquele ali? Não. Estamos continuando. Ok? Apenas o microfone cortou o som. Estamos sem esse microfone. Compartilhe então, ali. aí, o outro ponto que o Reginho começou a comentar é para mim muito interessante também. Por que não mais mártires nesse período do fechamento da porta da graça? Deus tem um objetivo por permitir morte dos justos. É difícil entender, né? Porque a nossa perspectiva humana é, se Deus está conosco, não deveria haver morte de justos, não deveria haver injustiça para com os justos. Por que Deus permite hoje? Porque não podemos nos esquecer de uma coisa, tudo o que acontece nessa terra aqui tem um propósito para salvar pessoas, para ser testemunho para pessoas. Então vejam, quando alguém que está em Cristo enfrenta a morte, com um sorriso nos lábios, com firmeza, isso produz no ímpio uma pergunta, o que acontece no coração dessa pessoa que tem tanta paz? Eu quero experimentar isso. Então, isso é um testemunho poderoso para o mundo, né? A semente de um justo que dá a vida pela causa, ela cresce, ela se multiplica, ela produz frutos. Então, antes do fechamento da porta da graça, a razão de ainda Deus permitir que haja martírios, porque isso serve de testemunho para os ímpios e ainda há uma obra de intercessão, então ainda há a possibilidade de salvação do ímpio. Sim. Mas fechada a porta da graça, não há mais nenhuma razão. O inimigo daria risada do justo que estivesse sendo morto. Então, nesta hora, Miguel se levantará para defender os seus. Amém. O Miguel apresentado em Daniel 12, verso 1. Os anjos, com suas espadas flamejantes, pelejarão pelos justos. Nunca na história haverá uma oposição tão grande aos justos. Nunca. Imagine todas as forças do mal, sem nenhum impedimento, buscando matar os justos. Então, o Região comentou, haverá prisioneiros, haverá escravos, acorrentados, dizendo, trabalho no sábado. Não trabalho. Então, açoitados, feridos, machucados. Mas ninguém mais será morto nesse período. Os anjos estarão protegendo. Amém. Os anjos estarão acolhendo o seu povo. E logo depois de passado todo esse tormento, oh glória, Jesus voltará. nosso Senhor Jesus em glória virá. Ou seja, então, só fechando, então podemos afirmar, baseado na Bíblia, baseado no Espírito de Profecia, que o termo usado, que o Espírito de Deus vai retirar sobre a terra, ou seja, cessa a obra intercessora, mas a assistência divina ao povo de Deus, aos selados, permanece até o fim. Amém. Fechou? É isso aí. Glória a Deus. Então vamos lá. Mas É mesmo... porque sem o Espírito nada podemos fazer. Não é verdade? Como vamos continuar sendo justificados na prática das boas obras sem o Espírito? Porque sem ele nada podemos fazer. E esse Então, Deus maravilhoso esse Deus abandonando maravilhoso seus filhos não faria ao nenhum léu? sentido. Não faria nenhum A proteção sentido. de Deus Proteção. continua. Agora, E há um isso tá detalhe, claro. a gente precisa sempre se lembrar. Ter a obra do Espírito em nossas vidas é fundamental e importante lembrarmos disso, mas é bom também nos lembrarmos, nessa época não haverá mais intercessor no santuário celestial. Sim. Como passaremos esse período sem mais um intercessor? Nessa ocasião, estaremos tão ligados a Cristo, tão fortalecidos, que teremos vitória sobre os pecados nesse período, não é? Até porque se permanecêssemos em pecado, como escaparíamos do juízo se não há mais um intercessor? Quer dizer que vamos viver um período sem atos pecaminosos, pela graça de Deus operando em nossas vidas. Sim, e será um período curto de tempo, porque se não fosse assim, ninguém sobreviveria. Não teremos ainda tido a natureza pecaminosa completamente eliminada. Ellen White fala, né? E alguns pensam que a gente vai viver com a carne santa nesse período. Não será, não atingiremos isso.
Carne santa significa dizer não ter mais carne, a parte carnal agindo em nós. Ou seja, a tendência ao pecado. A gente chama, né, natureza pré-lapsariana. É um nome estranho, né? Mas pré-lapsariano, só para quem gosta um pouco mais de teologia, é a natureza de Adão antes do lapso. Lapso, queda, pecado. Então, a natureza de Adão antes da queda é chamada de natureza pré-lapsariana, que aqui cremos que Cristo Jesus veio a essa terra. Sim. Porque se Jesus tivesse vindo com a natureza pecaminosa, ele seria realmente um pecador e teria que ter um salvador para ele mesmo. É verdade. Mas Cristo, apesar de ter uma natureza não inclinada ao pecado, ele podia cair em pecado, assim como Adão caiu. É a mesma condição de Adão, só que em condição física muito deteriorada, muito inferior. Então ele é nosso vencedor, é nosso guerreiro, e por isso também é o nosso Salvador. Porque em condições muito mais difíceis do que Adão, ele venceu o pecado e morreu em nosso lugar. Então louvado seja o nome do Senhor. Ok. Bom, só retomando aqui uma questão. Então, lembrando que esse tempo de angústia que nós estamos nos referindo agora é aquele momento que as pragas estão caindo, que nós estudamos no capítulo passado. Então, veja, pragas caindo, os justos protegidos, mas os ímpios sofrendo muito, né? Assim como houve a proteção lá no Egito, na casa dos servos, o sangue do cordeiro, ficou protegido, assim será também nesse tempo de angústia, mas é um momento horrível, não só para os justos, mas de uma forma geral para o mundo, não é verdade? E pelo que li aqui, é justamente esse argumento que os ímpios usam para querer destruir, desculpe, os ímpios, né? Falei correto, né? Que os ímpios usam como argumento para destruir os justos, ou seja, nós estamos sofrendo as pragas por causa desses guardadores do sábado. Vamos falar um pouco sobre isso aí, pastor? Olha só que absurdo, né? Olha só. Cristo, quando esteve entre nós aqui, também sofreu uma oposição, mesmo quando ele estava fazendo o que era certo, fazendo o que era justo. Então, ninguém, por ser um seguidor de Cristo, pode esperar não ser perseguido como Cristo foi, não é? Então, mentiram contra Cristo e vão mentir também contra nós. Porque, veja, nesse período haverá um decreto de que todo mundo tem que guardar o falso sábado, um domingo que, na visão do mundo, tanto das forças políticas como também das forças religiosas, né? A gente sabe que o mundo político vai dar as mãos ao mundo religioso, né? Estas forças estarão buscando escapar da ira de Deus e dizendo, tem um povinho aí que não deu as mãos à unidade do mundo, não é? A parte espiritual apostatada, né? A Roma também papal apostatada, as igrejas também protestantes que se apostataram, tudo dando as mãos para dizer, esse povinho aí foi o único que não quis dar as mãos a nós. Deus está irado contra eles. Então, vamos destruí-los. Parece a história de Jonas, né, ali no barco, né? Mas naquela época, Jonas tinha culpa mesmo. Nós não teremos essa, não. Então, a ideia é, vamos jogar no mar para ver se a tempestade acalma. Essa vai ser a ideia. Mas, assim, e aí um decreto de morte sai, mas como também registrado em Esté, vai se parecer a história. Antes ainda do dia mesmo do decreto, né? Lembra que na história bíblica há uma data marcada, né? É verdade. Mas antes dessa data marcada, a partir dali poderá se matar os justos, já haverá gente se antecipando, querendo matar. Mas Deus dará livramento, Deus dará auxílio. Os anjos, né? Aquela história que eu falei um pouco antes, é aí que os anjos entram em cena para livrar, para libertar, para salvar. Vamos ser como Pedros na cadeia, livrados pelo anjo do Senhor. Deus seja louvado por isso. As coisas invertidas, né? Não é? A culpa recai sobre aqueles que são santos. Os remanescentes fazem de Deus a sua defesa, ou seja, já até comentamos sobre isso, é um tópico daqui, já comentamos aqui, a defesa é o Senhor Deus, ou seja, são culpados,
vem um decreto universal para matá-los, matar os filhos de Deus. Esse momento, antes disso, digamos, as pragas ainda estão caindo aí, né? E nesse momento final da morte, uma intervenção divina. Essa intervenção é justamente na última praga, esse decreto, a gente pode dizer que ele se associa, vai ser no tempo da última praga, logo antes da volta de Cristo. A gente pode posicionar isso aí, pastor? Está tudo ali no registro bíblico, né? Então, veja, é realmente o momento final, o desfecho final da história. Todas essas forças do mal, a gente sabe que as pragas elas não serão também universais, né? É verdade. Serão locais. Senão, mas a gente pode ver também que em cada lugar do mundo alguma coisa vai estar sim, acontecendo. eu imagino que sim. São vários, É o que a gente são vários imagina, né? continentes, né? Então, Isso. eu fico pensando que cada continente sofrerá de alguma forma uma destas pragas. E o entendimento bíblico do Espírito de Profecia também, irmão, é que as cidades mais ímpias sofrerão mais. As cidades costeiras, Ellen White fala, né, cidades onde há uma tendência maior à promiscuidade, à violência, essas cidades sofrerão mais. Então, o posicionamento, de fato, desse decreto de morte é ali mesmo, na beirinha da volta de Cristo, ali, já após a sétima última praga, quando já estaremos, então, prestes a ver o nosso Senhor Jesus vindo nas nuvens dos céus. Bom, aqui também, pelo que entendemos dentro do texto do livro, o povo de Deus foge das cidades. Então, muita gente quer antecipar isso, a gente já falou isso aqui em estudos passados, aqui mesmo, né? Mas o momento de sair é esse aí, não é? Está um pouquinho antes, por aí. Não hoje, agora, mas haverá um momento certo para isso. Se afastar das grandes cidades. Isso que a gente já trabalhou bem. Longo, né? Talvez exigiria um estudo completo. A gente já falou bem dele aqui, mas só para a gente relembrar. São algumas coisas bem pontuais. Existe o ideal de Deus de que se viva em uma distância das cidades, fazendo a obra missionária nas cidades. Esse é um ideal que nem todos conseguem viver por conta das condições financeiras, etc. Mas é o ideal. Seria bom que todos buscassem planejar isso assim. Isso antes mesmo dos eventos finais se desenrolarem com toda a força. Então é um ideal que nem todo mundo consegue viver, mas quem puder viver ali a 10, 15 quilômetros, como a Ellen White fala, vindo trabalhar na cidade pregando, né? Alguns dizem assim, mas e quem vai ficar aqui dentro pregando? É bem verdade que grande parte dos que estão aqui dentro não pregam, né? Então, morar fora não impede de pregar na cidade. Esse é um ideal que a Ellen White apresenta em diversos momentos, mas isso exigiria mais tempo. E eu recomendo para você, inclusive, que está aí nos ouvindo, ler alguns livros relacionados a esse tema. Eu recomendaria pelo menos 3 para poder termos uma visão mais ampla. O primeiro é Vida no Campo. É um folhetinho pequeno, um livretinho pequeno. Maior parte do conteúdo dele está também no Eventos Finais. Há um capítulo que já foi estudado aqui antes sobre isso. Esse é um livro que você precisa estudar. O segundo livro é pouco conhecido, mas a CPB agora traduziu para o português, está bem fácil o acesso, chama-se Do Campo para a Cidade. Esse livro foi escrito por Arthur White, neto de Ellen White, que conviveu bastante com Ellen White, que cuidou dos escritos de Ellen White pós sua morte, né? Hoje a gente chama esse instituto de White State, né? Temos nos Estados Unidos, temos sedes também regionais. O Brasil tem uma sede também do White State. E esse livro ele escreveu em parceria com outro pastor que dava dicas já naquela época, como se planejar para a vida no campo, como se organizar, qual é o tempo indicado, como encontrar o equilíbrio para ter o estudo dos filhos, para ter o sustento. É muito claro no livro a ideia de não se precipite, não faça nada sem reflexão, sem pedir orientação de Deus. Então, esse é um livro que, se você quer estudar sobre o assunto, tem que ler, tá bom? Eu tenho lá em casa e está disponível na CPB, tanto física aqui, na Joana Angélica, em Salvador, ou também você pode pedir pela CPB virtual, né, ali, cpb.com.br, ou ligar, e vai chegar na sua casa. E o outro livro é Ministério Urbano. Ellen White escreveu mais sobre ministério urbano do que vida no campo. Então, a gente nunca pode estudar esse assunto de maneira isolada, pegando só os textos sobre vida no campo. Ela fala também da importância do ministério urbano. Então, há um equilíbrio sobre isso. Mas, em síntese, o que é importante a gente sempre se lembrar? O primeiro ponto eu falo de um ideal que existe. Nem todo mundo vai conseguir vivê-lo.
O segundo ponto, o momento que todo mundo tem que sair das grandes cidades. O momento para a fuga das grandes cidades, sair das grandes cidades, é o momento do decreto dominical. Esse decreto, primeiro, quando for assinado nos Estados Unidos, depois outros países vão assinar também. Este é o sinal para sair das grandes cidades. Mas o limite. Isso, para sair das grandes cidades. Mas não ainda para as cavernas, para o meio do mato, lá a fuga, não. Aí você vai escolher uma vila menor, uma cidade pequena, ainda haverá um tempo até que você tenha que realmente fugir. O fugir é quando chega o decreto de morte. Aí sim, é fuga mesmo para o campo, para a caverna, porque aí é o momento do desfecho final mesmo. Então, a gente precisa ter essa sequência em mente e não criar confusão. Pronto. Então, só para ter ideia, como está no contexto das pragas, o decreto dominical acontece antes, as coisas começam a acontecer, está na hora de você começar a tomar atitude, e antes um pouco da volta de Cristo, vem um movimento final de fuga realmente para proteger a vida. Sim, é quando acontece o decreto de morte. Porque o decreto de morte sai, mas não é no dia, tem um prazo. Claro. Então é hora de dizer, opa, sempre nas canelas. Então, quanto mais isolado já estivermos, numa cidade pequena, interiorana, ou numa vila, ou já no campo, mais fácil será. Quem estiver nas grandes cidades nesse momento sofrerá muito mais oposição. Por isso, assim como a orientação de Cristo em Mateus 24, alertando para o cerco de Jerusalém no ano 70, né? Cristo disse isso anos antes, foi tão importante para que não houvesse morte de nenhum cristão morreu naquilo. Outros morreram, porque não viram. Então, o exército veio, depois recuou. Opa, é hora. Bora-se embora. E quando então o exército voltou com todo o gás, todo o fogo, aí os cristãos já tinham saído e nenhum morreu. Então, é bom a gente estar atento a toda essa orientação para a gente também não entrar em encrenca. Amém. Vocês dois aí, 144 mil. O capítulo nos fala disso aí também. O que é que vem à mente de vocês quando fala dos 144 mil? E aí? Tanta gentileza, né? Não é? Mas... Então, essa é uma dúvida que eu tinha também, inclusive. Eu até perguntei ao pastor e ele me esclareceu. 144 mil, na verdade, Ellen White até fala que a gente não deve se preocupar tanto em saber quem são os 144 mil, não é algo tão que a gente deva dar tanta importância em saber quem são. Mas a gente tem o entendimento de que os 144 mil, eles são aqueles que estarão vivos nessa época, uma parte dos que estarão vivos, porque vai ter ainda uma grande multidão e os 144 mil. E esses 144 mil, quando chegar no céu, a Ellen White diz que eles vão cantar um cântico novo diante do trono, cântico que ninguém podia aprender, senão 144 mil. É o hino de Moisés e do Cordeiro, um hino de livramento. Então, é um pequeno povo, óbvio que não é um número real, é um número simbólico, mas é um povo que sofreu muito e quando chegar no céu vai estar muito feliz e cantando alegre, porque sofreu muito aqui na terra, vai estar muito grato quando chegar lá no céu. Maravilha, pastor. O texto aqui nos induz a pensar que será um grupo privilegiado, ou seja, e esse grupo é aquele que passou aqueles últimos momentos, né? O texto nos leva a pensar assim, passaram pelo tempo de angústia qual nunca houve desde que houve nação. Ou seja, é aquele momento final, passaram por isso, venceram. Então, esses 144 mil são privilegiados. Eles estão acima dos outros salvos? Como é que é isso, pastor? Olha, eu não vejo dessa forma, como acima. Mas veja, Deus é um Deus de justiça. Deus é um Deus de justiça. Né? Haverá pessoas que chegaram no céu que nunca nem ouviram falar do nome de Jesus. E que perguntarão, ao verem as mãos de Cristo, conforme o texto de Zacarias diz, que feridas são estas nas tuas mãos? Que feridas são estas nos teus pés? Ou seja, foram salvos pela graça, mas não sofreram oposição, não sofreram perseguição, né? Não viveram estes eventos tão dramáticos que estão registrados na Bíblia e no Espírito de Profecia. Então, veja,
Deus é um Deus de amor, misericórdia, mas é um Deus de justiça também. A gente estudou recentemente, inclusive, que lá no céu haverá pessoas com estrelas mais brilhantes, coroas com mais brilho, outras com menos brilho, que corresponde ao trabalho em favor da causa de Cristo. Para você ver como a graça é maravilhosa. Ela vai alcançar aquele que chega lá com a estrelinha e vai alcançar aquele que chega lá com uma multidão de estrelas na sua coroa. Então, essa coroa com mais estrelas vai representar essa pessoa pagou um preço mais alto pela salvação de almas, dedicou mais a sua vida pela salvação de almas, e é justo ter um lembrete de que sua vida foi dedicada à causa do Mestre, não é? Então, veja, esse grupo de pessoas que, de fato, passarão pela grande tribulação, é um grupo que, além de ter um grande privilégio, terá tido a maior responsabilidade de representar Cristo na hora mais difícil da história. Então, é um reconhecimento de Deus de que esse é um grupo seleto, um grupo especial, do ponto de vista de que passaram por um momento especial, e por isso eles devem ser lembrados por terem participado deste grande finale da história do mundo e foram vencedores, né? Afinal, não é para todo mundo, né? Sofreram até mais que os outros, né? Foram martirizados no sentido de assim, não morreram, mas passaram por circunstâncias muito complexas. Então, o meu entendimento, né, Ellen White fala, para a gente não ficar especulando muito isso, mas cada um pode ter seu entendimento pessoal. O meu entendimento é que os 144 mil representam aqueles que estarão vivos, sem passar pela morte, encarando de pé, com alegria, a vinda do Senhor Jesus. Haverá também um outro grupo grande, a Bíblia fala de uma grande multidão. Aqueles que morreram, né, ao longo de toda a história e que irão ressuscitar para encontrar com o Senhor em glória. Fazendo parte de um grupo ou outro, o importante é estar lá, viu? Eu quero estar lá, com certeza. Ou ressuscitando, o importante ou é estar lá. essa né? fase. Então, assim, Deus é um Deus muito justo. Eu gosto Amém. disso na história bíblica, né? Há pessoas que pagaram um preço maior pela causa, Verdade. não é verdade? É verdade. Então, um reconhecimento de Deus a estes. E os outros não vão ficar enciumados, não, porque nessa hora ninguém vai ter mais pecado, viu? Estamos no mundo já de perfeição. Deus só vai poder Todos fazer isso transformados. lá. Aqui na Terra a gente não pode dar muita honra pública, não, porque o povo se envaidece. É verdade. Mas lá no céu não haverá mais pecado e nem haverá mais tendência a pecado. Então, Pronto. quem chegar lá já vai ter vencido o orgulho, a vaidade, e aí vai poder celebrar com alegria também essa valorização, essa recompensa Amém. que Deus dará a esse grupo seleto. Será uma alegria para todos, né? sem Será uma dúvida. felicidade, Sem enfim. dúvida. Mas é isso aí, nós estamos chegando ao final do nosso estudo de hoje, não é? Fantástico, muito bom. E, pastor, sua mensagem agora para os nossos amigos, nossos irmãos, para nós fecharmos com chave de ouro esse estudo lindo, maravilhoso. Ainda tem mais 2 estudos, né? Ainda tem mais A dois. herança dos salvos. Só coisa boa. Os dois é só glória, os dois a vinda de últimos. Jesus, né? E a herança. Esses últimos capítulos aí eu já li recentemente. É uma bênção. Maravilha. Aqui está abrindo a porta para Rapaz. eles, né? É uma coisa impressionante, né? A Passa gente, as pragas, a gente é um tudo povo isso. privilegiado, né? É verdade. A gente consegue. A gente é tão curioso quanto ao futuro, né? É verdade. Que Deus deixou assim umas gotinhas do que será o futuro para a gente poder, primeiro, não se desesperar quando chegar, dizer, não, Jesus já previu que seria assim, Sim. mas também para nos encher de esperança. Vai ser difícil, vai ser complexo, vai ser desafiador, mas vamos suportar com Cristo. Cristo é a nossa força. É isso que a gente sempre precisa se lembrar, irmãos. A gente não precisa ter medo do futuro, porque no futuro Deus está. A gente não precisa ficar preocupado com o que há de vir. Se é que deveríamos ter alguma preocupação, é como está a minha vida. Como é que hoje está a minha consciência diante de Deus? Será que hoje eu estou cheio do Espírito Santo? Porque lembre-se, todos nós devemos lembrar, hoje é o tempo de recebermos a chuva temporã, que amadurece o grão para a colheita. Não, perdão, né? Que é a que faz florescer, que faz germinar. A que amadurece o grão para a colheita é a serôdia. Mas sem a germinação produzida pela chuva temporã, não há. A chuva serôdia cai, mas não encontra não tem a planta germinada para poder amadurecer o grão. Então, não haverá chuva serôdia para quem não recebeu a chuva temporã. Então, a nossa preocupação tem que ser hoje receber o Espírito Santo.
amanhã do mesmo jeito, depois de amanhã também, e assim sucessivamente. Todos os dias andar no Espírito, não satisfazendo a carne nem as suas concupiscências. Hoje, estar em Cristo. Muita gente fica por aí dizendo, jovens, né, e outros mais maduros dizem assim, mas eu, como Pedro dizem, eu estou disposto a morrer por Cristo, a morrer com Cristo. Alguns serão chamados a isto, mas não todos. O grande desafio nosso não é morrer com Cristo, até porque não faremos isso se hoje não vivermos com Ele. O grande desafio é vivermos hoje com Cristo, renunciarmos à carne, às concupiscências, às paixões, gastar horas em oração, em reflexão, porque pelo contemplar que nós somos transformados. É o alimento que entra pelos meus olhos, pelos meus ouvidos, que diz a substância da alma que eu vou ter. Se eu me alimento destas coisas espirituais, eu vou ter uma alma espiritual. Se eu me alimento das coisas carnais, o resultado será igual. Será uma alma carnal. Então, meu amado, a tua preocupação deve ser essa. Hoje, estar em Cristo, com Cristo, e viver por Ele. Que seu alvo e o meu alvo seja todo dia dizer como Paulo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E o viver que eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou tanto que se entregou por mim. É nele que precisamos viver. É com Ele que precisamos estar hoje. E aí, nesses dias finais da história, estaremos também com Ele para enfrentar essas últimas circunstâncias da história dessa terra. Que Deus te fortaleça, que Deus me fortaleça. Viva hoje com Ele. E se você for chamado a passar por estes últimos eventos, vivo, de pé, Deus também será teu refúgio e tua fortaleza, e você será mais que vencedor. Deus te ajude e me ajude. E que logo, logo estejamos com Cristo para todo sempre. Aquele que prometeu, virá. Amém. Não tardará. Amém. Se fiel até a morte, já tem a coroa da vida, né, pastor? Pastor, pode orar conosco para fechar o nosso estudo de hoje? Obrigado, irmão Roberval, pela oportunidade de estar aqui com vocês de novo. Foi muito bom ter este hiper casal de namorados, né, como o senhor refrisa, conosco também. Foi uma alegria. Que Deus siga nos abençoando. Vamos orar então. Deus bendito, obrigado pelas lições, pelas reflexões advindas da Tua palavra, revelada na Bíblia, e também trazida a nós por meio do dom de profecia, manifesto na vida e obra de Ellen White. Nós não merecemos, Pai, estas dádivas do céu. O Senhor descortinar o futuro para nós é um grande privilégio. Mas nós bendizemos o Teu nome por essa dádiva. Ajuda-nos, Pai, a fazermos bons usos dessas informações. Amém. Não nos desesperando quanto ao futuro, confiando no Deus que está traçando o nosso destino e vivendo com Ele hoje, cada prova para hoje, a graça para enfrentá-la. Então, sê sobre nós, Senhor, a Tua graça neste dia e sempre. Que a Tua bênção esteja sobre cada telespectador, cada ouvinte, e que esta igreja, no distrito de Lauro de Freitas, e outros irmãos que assistem de todas as partes desse Brasil, quem sabe até fora dele, também estejam sendo fortalecidos no Senhor. Não temos que temer nada quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos como o Senhor nos guiou no passado e também os ensinos que o Senhor nos deixou. Então, Pai, ajuda-nos a não termos medo, mas que nos lembremos sempre do Teu cuidado atrás e os ensinos que o Senhor nos tem dado hoje, para enfrentarmos o que virá, confiantes que o Senhor nos dará vitória, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Amém. Nós queremos agradecer a esse lindo casal de namorados, não é? Regi, Nai, que Deus abençoe, que casem-se logo, viu? Que vem aí, ó. Calma, irmão. Que Deus abençoe vocês, que o relacionamento de vocês cresçam, que seja uma família linda lá no futuro, com as bênçãos de Deus. Obrigado por ter vindo. Eles não vão voltar mais aqui. Viu? Pastor, obrigado pela sua presença, que Deus continue te abençoando, né? E a você que esteve conosco, está conosco, que Deus te abençoe. Que Deus possa estar na sua vida pessoal e no seu lar. Que as bênçãos do céu estejam contigo. Estamos juntos. Daqui a pouco voltamos para o estudo de mais um capítulo, os 2 últimos capítulos de eventos finais. Obrigado e até a próxima.